Oi, gente. O Reinaldo Azevedo desmontou completamente a tal da tese do surto, da alucinação do Bolsonaro e tem uma fala final, embora o vídeo seja longo, eu recomendo que vocês assistam até o fim, porque ele tem uma fala final poderosa sobre o neofascismo. Eu já tive divergências e tenho até hoje divergências com o Reinaldo Azevedo, mas a eloquência dele ao falar sobre esse assunto deve ser elogiada e vale a pena assistir esse vídeo e tecer alguns comentários. Então vamos assistir juntos e comentar. Vamos lá. Na audiência de custódia hoje, e isso pode ser uma pista, Reinaldo, do que pode vir pela frente aí em termos de defesa do Jair Bolsonaro, eu vou ler até um trechinho aqui da ata da audiência de custódia. Indagado acerca do equipamento de monitoramento eletrônico, o depoente respondeu que teve uma certa paranoia de sexta para sábado em razão de medicamentos que tem tomado receitados por médicos diferentes e que interagiram de forma inadequada. Os medicamentos seriam a pregabalina e a sertralina. Ele também disse que tem o sono picado e não dorme direito, resolvendo então, com um ferro de soldar, mexer na tornozeleira, pois tem curso de operação desse tipo de equipamento, ou seja, sabe mexer com o ferro de soldar. Afirmou o depoente que por volta da meia-noite mexeu na tornozeleira, depois, caindo na razão e cessando o uso da solda, ocasião em que comunicou os agentes de sua custódia. O depoente afirmou que estava acompanhado de sua filha, de seu irmão mais velho e um assessor na sua casa e nenhum deles viu a ação do depoente com a tornozeleira. Afirmou que começou a mexer com a tornozeleira tarde da noite e parou por volta de meia-noite. Informou que as demais pessoas que estavam na casa dormiam e que ninguém percebeu qualquer movimentação. O depoente afirmou que estava com alucinação de que tinha alguma escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa. O depoente afirmou que não se lembra de surto dessa natureza em outra ocasião e afirmou que passou a tomar um dos remédios cerca de 4 dias antes dos fatos que levaram à sua prisão. Essa justificativa de Jair Bolsonaro para isso que você está vendo aí na sua tela, essa tentativa de violação da tornozeleira eletrônica. É bom a gente lembrar também, Reinaldo, que essa é uma segunda versão. Porque quando a agente penal vai... Não. Terceira versão. Vamos ver. Vai à casa de Jair Bolsonaro e grava esse vídeo que a gente estava vendo ali, ele diz a ela o seguinte, que ele começou a mexer na tornozeleira no fim da tarde e que foi por curiosidade. Foi curiosidade. É uma segunda versão já. A pergunta é, isso pode, Reinaldo, ser usado pela defesa? Algum juiz leva esse tipo de fato, uma interação medicamentosa, em consideração? Olha, isso é um clássico das argumentações da defesa. Apenas que, olha, eu nem sabia desses dois remédios, e agora eu não vou posar de especialista aqui, mas eu conheço os dois. Um deles eu já tomei, que foi a pregabalina, uma vez em razão de uma questão neurológica, enfim. É um remédio muito usado, inclusive para quem tem dor fantasma, pessoas que têm amputação, usam pregabalina. E a sertralina é um antidepressivo bom, seguro, especialmente usado por idosos. Minha mãe usa sertralina. É um remédio absolutamente seguro e justamente usado para idosos porque é um antidepressivo não é para ficar tomando em casa e também não pode porque é receita retida. É um remédio seguríssimo, sertralina. Pregabalina, esse tipo de coisa aí, a pregabalina até colabora com o sono. Ela não tira sono nem dá alucinação. E dois remédios, sertralina, não sei qual deles ele tomou havia 4 dias, mas qualquer antidepressivo começa a fazer efeito em 15 dias, pelo menos. Haverá certamente a descaracterização técnica, não são remédios que predispõem a... Foi o que eu levantei. Já tinha falado sobre isso. Não se pode simplesmente acreditar no que o Bolsonaro está dizendo. Vai ter que ter um laudo técnico e é muito pouco provável que os especialistas aceitem isso daí. De qualquer forma, a condenação dele pelo crime de golpe de Estado já está... Né? Isso daí não vai colar para defesa, mas enfim, você vê o último recurso desesperado de alguém já caminhando para a cadeia, né? Para papuda. Esse tipo de coisa, né? Primeiro era curiosidade, né? Reinaldo, deixa só desculpa te interromper, mas a nossa audiência aqui, que é super atenta, tá lembrando o seguinte, na verdade essa é a terceira versão, porque primeiro ele falou que bateu na escada. É a terceira versão.
Você vai inventando coisa, né? Você vai inventando coisa, né? Primeiro ele era a Didi, a irmã do Dexter, né? Pra que serve esse botão? Foi lá ver. Porque ele fez o desenho animado, quem não sabe, né? O que é? Tal, né? Ou Dexter, né? Ou não o que picava pessoas. Se bem que, olha, eu tô falando do desenho animado. Vou ver aqui. Se eu meter o negócio de solda aqui, o que será que acontece? Tenha santa paciência, né? Depois, agora, vem a hipótese dos remédios. Porque alguma razão, veja só, inicialmente eles resolveram fazer um baita escarcéu. Olha, o Alexandre, mais uma vez, pegou um homem doente, não sei o quê, e inventou um risco de fuga. Quando veio o vídeo em que ele confessa que ele fez, né? A gente pergunta, mas o que é isso? Não, é que eu meti um ferro de solda aí. Mas aí ele falou, na alça não. Aí ele, não, isso eu não fiz. Até porque, evidentemente, correu o risco de se queimar, né? Ali, se ele fosse... Enfim, ele tentou fazer a tornozeleira parar de emitir sinal. Não é isso? Bom, eu duvido. Sim, tomou remédios, tal. Essa tese é um clássico, especialmente dos julgamentos de júri, né? Em que a pessoa está sendo acusada de homicídio e vai tentar provar a loucura, que não estava na sua própria razão quando fez aquilo. A única coisa, Mauro, que eu chamo a atenção, e certamente você, jornalista atento, já percebeu também, faz tempo, o Jair Bolsonaro, afinal de contas, é o gênio da política, é o maior político do Brasil de todos os tempos, um gênio pensador absoluto, como querem Tarcísio, Ratinho, enfim, todos os governadores de extrema-direita. Eu só destaco sempre, né, a primeira vez que a gente, acho que a segunda vez que a gente está fazendo o programa junto, eu só não chamo de direita, porque para mim direita supõe que é a direita democrática com teses democráticas de direita. Se o sujeito quer romper a ordem ou justifica quem o faz, ou defende anistia para golpista, eu chamo de extrema-direita, né? Então, os governadores de extrema-direita colocam como grande líder do mundo mundial, né? Olha o grande líder do Brasil. Ou ele é esse cara, ou ele é um maluco clínico. Mas o que ele é? Ele é maluco clínico quando interessa e é o gênio da raça quando interessa. Então, esse maluco clínico, que ouve vozes, e aí atribui a pregabalina e a sertralina, não é? Esse maluco clínico que ouve vozes estava com encontro marcado com o Tarcísio. A gente teve um probleminha com o áudio do Reinaldo. Não sei se... que vai ter um fora do bolsonarismo. Reinaldo, volta quando você fala que ele tinha um encontro marcado com o Tarcísio. Vem cá. A luta pela anistia e o candidato é o Bolsonaro, porque, afinal de contas, ele é o imbrochável, imorrível, incomível? Ou ele está morrendo? Como Carlos vive alardeando. O fascismo usa das duas narrativas porque o que interessa é simultaneamente se vitimizar e simultaneamente parecer poderoso e o herói, porque o que interessa para os fascistas é o poder, né? Essa contradição que o Reinaldo está apontando, ela é uma contradição apenas aparente, porque quando você conhece a natureza do fascismo, você entende que não há contradição. Há hipocrisia com vistas no poder. A hipocrisia com objetivo de poder. Qual é a verdade? No que deve acreditar o juiz? Né? É o super-homem das esferas? Ou é aquele que está morrendo todo dia? E deixa eu te dizer uma coisa, hein? Eu não desconfio de que o Bolsonaro esteja muito mal. Não, eu não... não recebeu facada, isso tudo é uma besteira. Recebeu. Não, eu não desconfio de que a saúde dele é bastante precária. Sem dúvida. Agora, quem vive alardeando e vivia alardeando o seu estado de saúde atlético, mesmo depois de tudo aquilo que sofreu, ele. Como que é? Se eu pegar a Covid, eu sou atleta, vou pegar só uma gripezinha? Não é? Então, ou se escolhe um caminho, ou se escolhe outro. Então, você pergunta, o juiz deve levar em conta as alucinações? Deve. Agora, elas são coerentes com o conjunto da obra, com o discurso que eles fazem? Aí que tá, não, né? Não. E aí, não adianta, as pessoas ficam zangadas quando eu faço esse paralelo, vou fazer de novo. O Lula, mais velho do que ele, é condenado, tinha sido paciente de câncer, estava no período ainda da chamada remissão, que poderia voltar, não voltar e não sei o quê.
Lhe foi oferecida a tornozeleira, todo mundo sabe, que até foi a frase famosa dele: eu não sou pombo, vou pra cadeia sem tornozeleira, não vou ficar em casa com tornozeleira, vou pra cadeia, me mete na cadeia. Fica lá 580 dias, não foi maltratado, porque também ficou em condições boas, como ficará Jair Bolsonaro? O quarto em que ele vai ficar é melhor do que muitas redes de hotel, não vou falar nome, mas uma vez eu tive de ficar. Certamente ele vai ficar melhor lá do que eu fiquei, nesses quartos baratos, né? Que nem tem café da manhã, você precisa comprar, que é uma porcaria também. Lá, o da Polícia Federal vai ser bom. Ele não vai ser maltratado. Na decisão, Alexandre de Moraes garantiu assistência médica permanente para ele. Não é? Agora, ele fez escolhas, as pessoas fazem escolhas. A defesa dele fez escolhas. A defesa dele, em nenhum momento, a defesa dele tentou uma escolha, Mauro, de redução de danos. No finzinho, chegou a dizer que desistiu do golpe. No finzinho. Mas nunca foi a estratégia de redução de danos. Sempre foi a estratégia apostando que haverá uma virada política e que ele vai ser anistiado ou receberá indulto. Ambos inconstitucionais. É uma escolha, é um caminho. Assim como ele fez essa, não, ele tá malucão e aí tá. Bom, eu quero saber, um maluco decide assim, com essa importância, os destinos do Brasil? É isso? O destino da direita brasileira está entregue às mãos de um maluco clínico? O Brasil, você sabe que o Brasil já teve maluco clínico, né? Já foi governado por maluco clínico. Entre fim de 1918 e 1919, o Delfim Moreira, ele era doido mesmo. Governou o país por 8 meses. Né? Se você me perguntar, você acha que o Jair Bolsonaro é uma pessoa normal? Eu não vou entrar nos critérios de normalidade. Uma das minhas filhas é psicóloga, já começaria a falar: sua pergunta está errada. Uhum. Sem dúvida. Não. Eu pergunto assim: ideologicamente, você acha que o Jair Bolsonaro é uma pessoa normal? Eu não acho. Eu não acho normal. Eu não acho que a gente deva normalizar gente que, diante de uma pandemia, incita as pessoas a caminharem para a morte. Eu não acho. Eu não acho isso normal. Eu não acho normal, ideologicamente, alguém que manga, que tira o sarro, que faz ironia com gente que está sufocada de Covid. Eu não acho normal, ideologicamente, que se indague um cara assim sobre a situação da pandemia, ele diz: eu não sou coveiro. Eu não acho normal que uma pessoa recomende um remédio que não tem efetividade contra a Covid e diga para as pessoas: caia na vida, tome esse troço aqui, É uma pessoa que tem um comportamento sem nenhuma compaixão, desprovido de empatia. Qualquer empatia. Preventivo e boa sorte. Eu não acho nada disso normal ideologicamente. Eu acho isso patológico politicamente. Eu acho uma derivação de um pensamento fascistoide, essencialmente antidemocrático. E, portanto, sob esse ponto de vista, eu nunca achei o Bolsonaro normal. E nunca achei que a democracia deva normalizá-lo. Infelizmente, isso aconteceu. Certos setores tentam fazê-lo parte da paisagem ideológica. Eu não acho que o pensamento dele deva ser parte da paisagem ideológica admissível no Brasil. Golpista, desde sempre. Golpista desde quando estava no Exército. Tentou golpear o próprio Exército. Isso está comprovado. Desenhou o croquis de um atentado terrorista na Doutora do Guandu, no Rio de Janeiro. Planejou explodir bombas em equipamentos militares, em áreas militares. Foi chutado do Exército. Então, eu acho ele normal? Não. O Brasil adoeceu em muitos aspectos e o elegeu presidente? Sim. E, felizmente, o Brasil é um país em que a ascensão da extrema-direita pelo caminho da democracia, porque a eleição dele foi democrática, tentou destruir a democracia depois e a democracia se encarrega de lhe dar uma resposta. E, resignado desde sempre, tentou o golpe de Estado, e não é de agora, tentou ao longo dos 4 anos, fez uma reunião no dia 5 de julho de 2022 para não realizar a eleição. E isso mostra uma diferença muito importante. Nós, quando fomos derrotados em 2018, nós reconhecemos o resultado, lamentamos profundamente o resultado, mas reconhecemos e lutamos dentro da democracia. Eles quiseram sempre virar a mesa, impedir eleições e não aceitaram o resultado quando ele veio e conspiraram contra a democracia. Isso mostra uma diferença muito importante entre os verdadeiros democratas e os fascistas golpistas.
São muito diferentes. Isso é normal? Só que eu não acho que seja uma condição clínica. Isso não é uma condição clínica. Os fascistas não são loucos. Os fascistas são fascistas, não loucos. Não existe remédio químico para fascista. A única coisa, o único remédio para há 2 remédios para fascistas: aprendizado e cadeia. Exato. Olha que final espetacular da fala dele. Ou você aprende o que é o fascismo e o supera, larga ele de mão, deixa de ser fascista porque compreende, né? Estudo, né? Ou você, se você continua agindo como fascista, descumprindo a lei, você tem que ser punido pelas suas ações, pelos seus crimes, não pelo seu jeito de pensar, mas pelos seus crimes. E ele vai acrescentar isso. Ele não aprende, então é cadeia. E não cadeia só porque ele é um fascista teórico, é porque ele tentou dar golpe de Estado. Ele cometeu crime. Ele incidiu nos artigos 359L, M e etc., como nós sabemos. Grande fala de Reinaldo Azevedo. Tenho que reconhecer que foi uma fala brilhante. Quem quiser ouvir o resto da fala, eu vou deixar o link para a fala completa dele no comentário fixado, mas realmente um excelente pronunciamento do Reinaldo Azevedo, que, como eu já disse, eu já tive divergência no passado, mas a democracia é isso aí, você diverge, você critica inclusive o papel histórico que a pessoa teve em um determinado momento, e o Reinaldo teve um papel histórico em um determinado momento que fortaleceu o antipetismo. Eu acho que ele próprio reconheceria que ele contribuiu para o antipetismo, que tinha uma dimensão problemática e que tem germes ali do fascismo, embora o próprio Reinaldo nunca tenha sido fascista, ele acabou contribuindo para isso através do antipetismo, não é? Mas felizmente ele foi uma pessoa que percebeu o erro, né? E abraçou com unhas e dentes a defesa da democracia, a defesa do Estado Democrático de Direito. E embora eu e o Reinaldo provavelmente a gente vai ter muitas divergências em questões econômicas e tal, nós concordamos muito com a defesa da democracia. E esse é um nível de concordância importante no momento histórico em que nós vivemos, por mais que tenhamos divergências em vários outros campos, e eu me coloco muito à esquerda, muito mesmo à esquerda de uma figura como Reinaldo Azevedo, né? Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe vira membro, apoiador, faz o nosso curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado, divulga. Eu peço para você convencer só uma pessoa, amigo, conhecido, parente, a fazer o curso. O link vai estar no comentário fixado. Uma só. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. O link para o curso está no comentário fixado. Tchau, tchau, gente.